ao nosso próximo. Quando nós falamos do amor conjugal, conforme o próprio Paulo ele diz, ele vai dizer que quando você ama, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então não é amar como a si mesmo, é amar a si mesmo. Nós estamos falando de um nível de amor que encontra muito mais profundidade quando a gente fala de amor conjugal. E hoje eu queria contar para vocês, eu queria iniciar aqui contando uma das histórias de amor que para mim são uma das mais belas da Escritura. A Escritura é um livro que ela consegue traduzir histórias de amor com intensa profundidade. Quando você vai, por exemplo, para Cantares de Salomão, e as pessoas tentam traduzir Cantares de Salomão entre o amor de Cristo com a igreja. Não, ali é o amor conjugal em si, declarado. Imagina aquele homem que ele provoca tremores na mulher quando ele pega na maçaneta da porta para entrar no quarto. É desse tipo de amor que o amor de Cantares está traduzindo. E hoje a gente vai refletir um pouco aqui, nesse momento. A Camila pediu para a gente ter esse momento de reflexão. Eu queria, se você tiver aí o aplicativo da Bíblia, né? Queria que você abrisse aqui comigo no livro de Ruth, no capítulo 3. Amém? Livro de Ruth, capítulo 3. Nós vamos ler apenas 3 versículos nesse início. E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu ver, eu acho que eu ia me aproveitar de uma cadeira, né? Talvez falar assim, é melhor falar em pé. Aproveitar uma cadeira. Acho que vai ficar mais bacana falar com vocês sentado. Livro de Ruth, capítulo 3, nos versos 7 ao 9, nós vamos ler o seguinte. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, porque ali ele tinha bebido do vinho, veio deitar-se e veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Que palavra, hein, gente? Pois tu és o remidor. Falar sobre o amor conjugal, a gente sempre tem que voltar lá ao princípio, né? Quando a gente vê ali Adão e Eva, os nossos pais originais, e Adão e Eva, eles criados ali no jardim, Adão com uma finalidade precípua de governo, com uma finalidade de domínio sobre todas as coisas. A gente até falava disso agora no domingo, que o rosto de Adão, que era a imagem de Deus, o rosto da humanidade, que era a imagem de Deus, era aquele rosto para o qual a natureza ia olhar e vendo a imagem de Deus, a natureza iria se submeter a esta imagem de modo pleno. Adão, ele se distancia e se omite daquele fatídico diálogo que houve entre a mulher e a serpente. E quando a mulher come do fruto proibido e oferece ao seu marido, eu acho interessante que a Escritura vai nos dizer, quando Deus pergunta a Adão, a Escritura vai nos dizer que a justificativa de Adão é a seguinte: e eu ouvi a voz da minha mulher, e tomei do fruto e comi. Eu fico imaginando que ocasiões como essa, porque a mulher,
ela vem da costela dele, é osso do osso dele. Note que a mulher não foi criada do barro. A mulher, ela vem diretamente de uma parte do ser de Adão. Ela faz parte do ser de Adão. E entender isso, eu volto àquele texto de Efésios capítulo 5, quando Paulo fala: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E eu me recordo aqui do texto de Jó, quando naquele encontro, aquela assembleia lá nos céus, Satanás está junto com aquele povo, e aí Deus vira para ele e chama Satanás para a conversa e diz: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí ele fala: mas também você dá tudo para ele. Ele tem de tudo, ele tem filhos prósperos, ele tem prosperidade, ele tem isso, tem aquilo. Deus permite que tudo seja tocado na vida de Jó. Mas vocês notaram que a mulher de Jó não morre? Porque a mulher faz parte do ser de Jó. A finalidade de Deus nunca foi matar a mulher de Jó, porque a mulher, mais do que, e eu digo isso, mais profundo do que amar ao próximo como a ti mesmo, é o amor conjugal, porque é de fato amar a si mesmo. Compreender isso expande a tua noção. Você, homem, expande a tua noção de responsabilidade. E principalmente, quando nós vamos para Pedro, a Escritura diz que a mulher é o vaso mais fraco. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. Vai nos dizer que a mulher é o vaso mais fraco da relação. É o ponto mais vulnerável. Vocês já notaram que a nossa evolução natural, todos os nossos pontos mais vulneráveis, nós fomos instintivamente criados para protegê-los antes dos outros pontos? Vocês já notaram isso? Quando você vai cair, tua cabeça, por exemplo, é um ponto vulnerável. Os teus olhos é um ponto vulnerável. Alguém aqui, se eu lançar a mão bem rápido do seu rosto, os seus olhos conseguem ficar sem piscar? Não, é uma proteção instintiva, natural. Isso significa para você, homem, olha para cá, você, homem. Isso significa que a proteção à tua esposa, que é você, é o teu ponto mais vulnerável. A proteção à tua esposa tem que acontecer instintivamente. E quando eu falo de proteção, uma mulher, ela normalmente requer de nós 3 tipos de proteção fundamental. Ela quer uma segurança emocional, porque a mulher é emocionalmente, ela varia emocionalmente muito mais do que o homem, e ela é emocionalmente mais vulnerável. Isso se explica por conta de todos os hormônios, esse turbilhão de hormônios que fica dentro dessas mulheres, que a gente fica, meu Deus do céu, estão tudo doida. É ou não é? Olha só, hoje está de um jeito, amanhã está de outro, de manhã até de tarde vai. Isso tudo, para vocês terem uma ideia, o estrogênio e a progesterona nos seus altos níveis, quando vai lá naqueles níveis mais altos, dentro da fase lútea, e de repente cai isso, próximo à fase pré-menstrual, cara, cai tudo ali, a mulher fica sensível, querendo proteção. Se você está distante, ela quer que você chegue perto e ela dá sinais para você ficar perto. Mas a maioria de nós homens, muitas das vezes é insensível e incapaz de entender essa insegurança emocional que existe em toda mulher. E o homem que aprende a albergar a mulher com segurança emocional, ele encontrou um caminho de prazer e alegria no casamento que ele nunca imaginou. É lógico que a gente não vai ser perfeito o tempo todo. Eu digo o seguinte, que encontrar a tua parceira, a tua adjuntora, a tua auxiliadora, é quase que você tá ali numa estação de rádio, é você sintonizar para achar a música que você gosta, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de rock and roll. Quando eu olhei para a Lucinha, eu falei, eita, tocou a música certa. Entendeu? Opa! Só que entenda uma coisa, esse rádio, ele é analógico. Você tem que sintonizar devagarzinho. Para que a música fique tocando, soando bem.
Às vezes a gente perde a paciência, nós homens, porque a gente não consegue entender, a gente acha que a mente da mulher é indecifrável, e a mente da mulher ela não é indecifrável assim não. A mente do homem é mais difícil de decifrar do que a mente da mulher. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Primeiro, a mulher, se você busca nela conhecer, pergunta para ela, me diz o que você está sentindo. A mulher consegue com clareza dizer o que ela está sentindo para você. Agora, algum homem aqui sabe dizer o que está sentindo com clareza? Vocês têm ou não têm uma dificuldade enorme de dizer o que vocês estão sentindo? É ou não é? Algum homem aqui vai no psicólogo, senta lá e já se abre? Ninguém consegue, meu amigo. Ninguém consegue isso, homem nenhum é desse jeito. Homem é naturalmente fechado. Essa segurança emocional, quando você vai entendendo, eu vou dizer, tenta fazer uma tabelinha do ciclo menstrual da tua mulher, você já resolveu uma parte enorme dos seus conflitos. Se você tem uma mulher que ainda está nesta fase. Agora, se já está na menopausa, já é outra coisa, que aí é calor, é tudo, aí vira outra loucura, é outro momento. Mas eu digo para vocês que esse turbilhão de emoções que se exprime na mulher é totalmente possível de se perceber. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vai dizer que nós devemos coabitar com a mulher com entendimento. Só que a tradução para a gente não chegou bem feita, não. Porque quando você vai para o grego e você busca a palavra ali, entendimento, o que ela significa? Significa literalmente que você tem que habitar com a tua mulher, tentando, buscando, conhecendo a tua mulher. A maioria de nós aqui, a maioria dos homens, desde a queda adâmica, não coloca esforços para conhecer a sua própria esposa. A maioria de nós dificilmente pergunta, o que você está sentindo, meu amor? A maioria de nós, homens, não tem a sensibilidade de chegar e perguntar, o que você está sentindo? O que aconteceu? Me explica isso. A maioria de nós aqui não sabe como que foi a semana da sua esposa, a última semana da sua esposa. Porque chegou às vezes cansado do trabalho, quis dormir e nem se deu ao trabalho de conhecer. Mas isso tem uma explicação na queda. Naquela maldição que Deus impôs sobre o homem a partir da queda. Nota que Deus, primeiro pergunta para o homem põe a culpa em Deus e na mulher, depois a mulher põe a culpa na serpente, e aí devolve a palavra para Deus. E aí Deus começa a trazer os níveis. Primeiro ele começa a dar a penalização para cada um. E para a mulher é penalizada antes do homem. Qual é a pena sobre a mulher? Primeiro, você vai multiplicar as dores de parto, e o teu desejo será para o teu marido. Eu gosto muito da King James, porque a King James, ela vai direto no hebraico e ela consegue literalizar melhor. A nossa Almeida foi muito bem escrita, mas em alguns pontos da tradução, ela falha na literalização. E a King James vai dizer que, na verdade, a vontade da mulher está sobre o marido para dominá-lo. O desejo da mulher é dominar o seu marido. Olha, eu vou dizer para vocês, mulheres, falem aqui comigo. Se vocês pudessem ter um botão para fazer o homem fazer tudo que vocês quisessem, vocês apertavam aquele botão. Ia ser perfeito, não ia? É ou não é? Olha lá, vocês iam achar excelente. Nota que a mulher, ela tem um desejo nocivo para com o homem, que a atrai para a proximidade do homem. Já a pena sobre o homem parece ser o inverso do que da mulher. Nota que a pena sobre o homem nem cita a mulher. Coloca o seguinte, do suor do teu rosto você terá que agora conseguir se alimentar. E ele coloca o desejo do homem
para fora do ambiente relacional. Isso é tão verdade que desde os homens das cavernas, se vocês observarem, as mulheres ficavam ali, porque a mulher, ela naturalmente, ela precisava cuidar da prole, engravidar. Nota que a mulher, ela se entregar a um relacionamento, era um custo enorme, porque era 9 meses, ela tendo que se proteger da vulnerabilidade, e ela tendo que buscar convívio social dentro do ambiente social que ela podia, para que ela conseguisse poder de proteção. E aquele menino ou aquela menina, durante os primeiros 13, 14 anos, é só trabalho. Enquanto o homem não, ele tem um instintivo para ir para fora, para buscar, para tentar de alguma forma ele arriscar. O homem, ele ia para caçar um mamute há 10 mil anos atrás, e quando ele se impunha para a caça daquele mamute, ele arriscava tudo numa única caçada. A mulher nunca arrisca tudo. A mulher, ela é naturalmente mais prudente, mais temerosa. Por isso que, quando você vai para o mundo corporativo, nota que normalmente são encabeçados por homens. Porque o cara, ele tem coragem de ir por tudo ou nada. Esses dias eu vi um velhinho, que ele é um grande conselheiro e um cara muito próspero no mundo financeiro. E ele fala que durante a jornada dele, ele faliu já umas 4 vezes. Ele estava milionário, apostava tudo e falia. Cara, que mulher tem coração para fazer isso? Mulher nenhuma. Homem já tem, porque o homem, normalmente, ele não vive baseado nas suas emoções. O homem, ele não toma as suas decisões de modo emocional. Por isso que o homem, ele vai comprar alguma coisa, ele já está decidido, ele entra 5, 10 minutos, ele achou o que ele queria, ele está querendo pagar e ir embora. E quando a tua mulher te leva para o shopping, é um desespero. Porque a pior coisa que se faz à mulher é dar poder de decisão para ela. Porque ela vai demorar horas e horas decidindo, vai chegar em casa, ela vai sofrer decidindo, e quando chegar em casa, vai sofrer porque decidiu. Ai meu Deus, eu devia ter comprado aquele outro. Cara, é totalmente distante. Cara, são 2 ambientes. O homem está sendo chamado para fora. Os homens, enquanto eles não alcançam maturidade no Senhor, e muitos casamentos são prejudicados por isso, os homens, eles querem um tempo para jogar futebol com os amigos, eles querem um tempo para eles ficarem assim. Às vezes o homem entra no banheiro e ele está lá 40 minutos no banheiro no vaso. E a mulher não entende porque ele está lá, porque naquele momento ele está conseguindo se livrar de tudo. Entendeu? Ele não sai muito. Ele está ali, ó. Tô de boa. Tô tranquilo. Não, mas isso é verdade, gente. Eu tô mentindo aqui? Aí, ó. Tá vendo? É o momento dele ficar distante. O homem, ele tem essa necessidade de distância. Enquanto a mulher, o tempo todo, ela é atraída para próximo do homem de modo nocivo, porque ela tem esse ímpeto de dominância sobre o homem. Ela é ciumenta. Ela cria coisa onde não existe. Entendeu? Sim, esse negócio. Estou falando para vocês que vocês são assim. E a gente precisa. Eu estou batendo hoje nos homens e um pouquinho nas mulheres também, né? Aceita. É igual eles falam hoje, né? A intuição feminina não falha nunca. Se não fosse assim, não tinha mulher nenhuma que escolheu o pai errado para a filha. Se a intuição feminina nunca falhasse. Entendeu? A mulher, ela vive submetida às suas emoções. E sempre ela está ali naquele desejo de domínio. Só que quando ela percebe que o cara é difícil de ser dominado, e principalmente um cara que ele tem uma força de liderança, para isso você foi chamado, homem. Você não foi chamado para, eu vou pedir permissão para liderar o meu lar, não. Você foi chamado, homem, para, sem pedir permissão, liderar a tua casa. Quem entende isso? Só que essa liderança, lembrem-se daquilo que eu falei no começo, é uma liderança que antes protege. E quando eu falo de proteção aqui, às vezes a gente pensa, se entrar um cara lá em casa, esse cara está ferrado.
vou pegar um pedaço, vou ver o que eu tiver em casa, eu vou ter alguma coisa em casa para pegar, para arrebentar aquele cara todinho. A gente pensa muito em proteger as nossas esposas de qualquer homem que invada a nossa casa. Mas tem um homem que entra na nossa casa todos os dias, que a maltrata, que não a compreende, que muitas das vezes é duro, é grosso, é ignorante. E que desse cara você ainda não entendeu, que é a primeira pessoa contra a qual você precisa defendê-la é de você mesmo. Muitos casamentos estão indo à bancarrota, porque os homens não são capazes de proteger as suas esposas do seu ímpeto pecaminoso. Homens, quando você está diante da tua mulher, você está diante daquela que vai herdar em Cristo todas as coisas. Você está diante da filha do Rei Altíssimo. Você está diante da filha do dono de todas as coisas e que herdará com ele todas as coisas. Você já entendeu a responsabilidade que repousa sobre você quando você olha para a tua esposa com as lentes do Evangelho? Você entende o que você deve ser quando você olha para a tua esposa com as lentes do Evangelho? Eu falei sobre a segurança emocional. A mulher também ela gosta de segurança financeira. Homens, a gente precisa buscar sempre desenvolvimento pessoal. Porque isso traz tranquilidade para a mulher. Um lar que financeiramente não está bom, dá para sustentar durante um período, mas vai chegar, os problemas vão chegando ali, vai se tornando barrusga e vai se tornando cada vez pior. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, porque como a mulher é um ser extremamente emocional, e tudo neste mundo foi criado hoje para de alguma forma atingir as nossas emoções. A neurociência, ela pegou tudo que você tem hoje aqui no celular, nas redes sociais, tudo que foi colocado aqui para você, existe com o incentivo de produzir algum tipo de sensação em você. Normalmente te dá bombas de dopamina, te faz você ficar, as suas emoções, elas são de alguma forma energizadas enquanto você está diante do aparelho celular. E isso faz com que muitas mulheres se tornem viciadas em emoções a partir disso daqui. E passam a acreditar que o que o marido tem que prover para ela é tudo que está aqui. Se você tem hoje 300 amigos ali no Instagram, provavelmente toda semana você vai ver uma imagem de alguém na praia. E aí, na cabeça da mulher, vocês têm que tomar um cuidado enorme, mulheres. Porque na cabeça de muitas mulheres hoje, existe uma exigência de que você tem que conceder aquilo, o teu marido tem que conceder aquilo o tempo todo. Uma mulher madura não vai exercer esse tipo de exigência. Mas muitas mulheres que são viciadas em emoções, elas vão começar a colocar esse tipo de exigência. Antigamente, a grama do vizinho é que era verde. Hoje em dia, o mundo está todo verde para você. Antigamente, você olhava para a grama do vizinho e via ela mais verde. Nossa, a vida do vizinho é tão melhor do que a minha. Hoje em dia, a vida de todo mundo está melhor do que a sua. Cara, isso é extremamente nocivo para os relacionamentos. E quando aquilo começa a produzir algo desejável aos olhos e agradável para que você possa pegar e se alimentar, meu amigo, e o homem que vai ceder a isso, o cara vai ficar pobre em um ano. As economias vão por água abaixo em um ano. Então, mulheres, não se tornem pessoas emocionadas, olhando para este mundo que está diante de nós, para essa janela que se abre diante de nós, como uma exigência. Não que aquilo não possa ser experimentado em algumas ocasiões.
E o teu marido vai entender bem que ele vai lutar para que de vez em quando vocês tenham essas experiências. Mas a principal experiência tem que acontecer no cotidiano, todos os dias. É você. Provérbios vai dizer, né, que a intimidade entre o casal, ela é como um manancial, como uma fonte que você bebe. E aqui vai dicas tanto para homens quanto para as mulheres. Primeiro fator, a mulher socialmente, naturalmente, quando ela está ela está buscando se interagir socialmente, aquilo gera nela, ela produz naturalmente a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que gera conexão. Vocês sabem como que o homem produz ocitocina? Vocês fazem ideia de como que o homem produz ocitocina? Por meio da relação sexual. A mulher quer dar, muitas das vezes, Não, agora ele vai aprender. Vou ficar um mês. Dar um castigo nesse homem para ver se ele vira homem. Cara, você está afastando cada vez mais o teu homem de você. Vocês entendem isso? Ah, mas ele tem que... Eu sei que os homens falham, eles precisam construir tudo, ele vai aquecendo, vai aquele negócio todo, até chegar no momento. O cara que é bruto o tempo todo, é lógico que a mulher ela vai perdendo o interesse por ele. Mas entendam isso, mulheres. Não utilizem isso como arma de troca. Chama para conversar. O homem é um ser muito lógico. Fala, meu amor, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Se ele começar com ignorância, não, então escreve para mim. Me manda por mensagem de WhatsApp o que você está sentindo. Tenta me explicar isso. Que às vezes o homem vai se expressar um pouquinho mais à distância, não na hora do conflito ali, mas ele vai conseguir se expressar melhor. Essas dicas que eu estou dando para vocês, segurança emocional, segurança financeira, por último, segurança social. E aqui entra o congregar. Muitos homens têm uma dificuldade enorme de ser frequentes na congregação. A mulher, ela precisa ser provida de segurança social, isso nasce com ela. E as mulheres, normalmente, elas ficam muito, mas muito satisfeitas quando seus machos estão com elas no culto. Faz bem. E não arranca pedaço de homem nenhum. Quando o homem começa a estar presente com a mulher, nesses ambientes onde ela pode socializar bem, você vai socializar então onde? Se não é na igreja. Tu vai começar a levar a tua mulher para o bar, para o risca-faca, para ver você não sabe dançar, não sabe dar um passo, se colocar um chiclete na tua boca e mandar andar, tu cai, de tão descoordenado que tu é, para tua mulher começar a querer dançar com aquele Ricardão lá. Leva para a igreja, meu filho, tua mulher. Esteja com ela na igreja, meu filho. Você vai atender outro ponto de segurança feminino, e que isso evolutivamente sempre existiu. Como eu falei para vocês, enquanto o homem ia para caçar, a mulher ficava ali buscando se socializar, conexões para trazer proteção. Isso continua na mulher ainda hoje. Por isso que a mulheres gostam de ter amizades entre casais, de trocar ideia, não intimidade demais. Tenham sabedoria, mas amizade sempre é bom para trocar ideia, para falar isso, para ter aquele momento. Isso é extremamente importante para a mulher, ela se sente incluída. E os homens perdem o time o tempo todo. E eu retorno a dizer, não tem algo que dá mais orgulho para uma mulher, ela ir para o culto e tá o macho dela lá do lado dela, ela vendo que ela tá ali junto com o homem dela. Homens, peguem esses detalhes. Tinha muita coisa que eu queria falar hoje aqui para vocês. Mas eu volto lá para Ruth e Boaz. Eu li até agora, não falei da vida dos dois, né, gente? 5 minutos. Notem o seguinte. Boaz, quando Ruth chega ali com Noemi e eles voltam para Belém. Belém era chamada de a terra do pão.
Porque em Belém, muita cevada era produzida. Ali era um local muito bom para a produção de cevada. E cevada se produz, com cevada se produz farinha, e da farinha faz pão e de tudo isso. Então, quando eles estão lá dos campos de Moabe, ouvem falar de que em Belém novamente estava se produzindo, tinha acabado a fome em Belém, eles retornam para ali. E voltando para aquela região, Ruth vira para Noemi e fala o seguinte: olha, eu vou vou juntar com as mulheres, porque muitas mulheres se enviuvaram naquela época, eu vou juntar com elas e nós vamos aos campos para pegar o que sobra da cega, da colheita. Naquela época havia leis muito claras de que aqueles homens mais ricos, eles iam fazer toda a colheita, mas o que caía no campo de modo esporádico, aquilo podia ser colhido por quem era pobre. Nota que interessante isso, né? E os pobres, eles que estavam ali famintos, eles podiam colher, mas havia muito trabalho, porque você tinha que colher, você tinha que debulhar, você tinha que preparar a farinha, mas era muito trabalho que o pobre ia ter para ter acesso àquilo. E ela vai justamente para os campos de Boaz. Boaz está passando e ele olha, a Escritura diz que ele era um homem corajoso e valente, característica que todo homem tem que ter, chama a atenção de qualquer mulher, mulher não está muito preocupada com a lataria do homem não, senão ninguém estava casado aqui. Ela está mais preocupada com a proteção, com essas outras coisas, entendeu? E aí, ela começa a colher algumas coisas, ele pergunta, quem é essa mulher? E um dos servos dele diz, ela é Ruth. E aí, toda aquela história do que ela fez acompanhando a sogra dela, chega em toda Belém e todo mundo sabe daquela história. Então ele dá ordem aos seus servos, olha, deixe que ela pegue. E mais uma coisa, vocês vão tirar algumas coisas e deixar propositalmente no caminho para provê-la. Aqui nós estamos falando de segurança financeira. Ele se tornou ali um provedor para ela. E ele vira e dá também proteção física. E ele vira para ela e fala, olha, eu já dei ordem aos meus servos e nenhum deles vai te importunar. E aí, ela junta durante um dia, aproximadamente, uma efa, que são 22 litros de grãos. Vocês já imaginaram o que é 22 litros de grãos? Dá para passar um bom bocado sem precisar colher. Ela leva para a casa da sogra dela e a sogra dela dá uma dica para ela. Faz desse jeito, se perfuma, se ajeita, mulher. Porque homem gosta de mulher perfumada, cheirosa. Homem gosta de mulher assim. Entendeu? O homem não está preocupado da mulher ter o melhor emprego, não. Tanto é que o homem pode ser milionário, se ele vê uma garçonete bonita, ele fala, cara, eu vou casar com essa mulher. A mulher que é hipergâmica, não o homem. E aí, chega naquela situação, a sogra dela diz, vai para lá, fica observando, quando ele for dormir, deita ao pé dele e se cobre. E aqui é uma das cenas mais lindas sobre o amor de Cristo. O Senhor Jesus, ele vem dando graça aos homens desde que o mundo é mundo. Ele vem dando ao homem a chance de coletar nem que seja as migalhas da sua graça. Mas quando ela se põe aos pés e se deita, a noite se avança, aquele homem acorda, ele olha para a mulher aos pés dela, quem é você? E ela fala, eu sou Ruth, lança a tua capa sobre mim, pois tu és o meu remidor. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Você entende isso, homem? Lança a tua capa sobre ela. Eu não estou falando para você ser o Jesus da tua mulher, não. Mas seja como Cristo para a tua mulher. A tua mulher vai encontrar o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a proteção de Deus, tudo isso vai encontrar através do teu amor, da tua fidelidade, da tua proteção. Se você entregar isso para tua mulher, meu amigo, essa mulher nunca vai te negar fogo. Meu amigo, essa mulher a vida inteira, ela vai ser a tua ajudadora. E ser ajudadora não é pouca coisa não, gente. Lembra que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso auxiliador.
É um ministério de altíssimo nível. Entenda isso e você vai ver o quanto que teu casamento vai se tornar mais consolidado. É isso, gente. Já falei demais. Vamos comer pizza. Vou passar ali para a Jaque e para a Camila. Eu agradeço vocês esse tempo de audiência. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, em nome de Jesus. Queria chamar aqui o pastor Elcio para fazer uma oração especial pelos casais. Amém? Glória a Deus.